Então, pessoal, dando continuidade, eu estava falando que na primeira gaveta do carrinho de emergência nós colocamos os fármacos, os medicamentos utilizados em primeira linha. Ou seja, são aqueles medicamentos que não podem faltar no carrinho. É a noradrenalina, são ampolas de glicose, são os outros medicamentos do protocolo de parada, como a amiodarona, medicamentos para dor, morfina, tramal, que também devem conter na primeira gaveta. E se vocês observam aí a forma como que se organizam os medicamentos, são separados por essas bandejinhas de acordo com as classes terapêuticas e as indicações desses medicamentos. Porque se a gente colocar dentro da gaveta de forma aleatória, sem essa bandejazinha aqui que separa os medicamentos, imagine vocês, o paciente em parada cardiorrespiratória, precisando de uma ampola de noradrenalina, e na hora você procurar uma ampola de noradrenalina no meio dos outros medicamentos, se não for essas divisões. Então é como se você estivesse procurando uma agulha no palheiro. E aí o paciente, precisando urgente da medicação, você vai perder ali uns 5 a 6 minutos procurando uma ampola de noradrenalina. Então é por isso que no carrinho de emergência, tudo deve ser organizado e separado em compartimentos cada medicação. Na segunda gaveta, nós colocamos materiais utilizados com a finalidade de manter as vias aéreas do paciente. Então, os materiais que já falei para vocês. As cânulas, os materiais de intubação orotraqueal, os materiais de traqueostomia, no caso, quando o médico vai fazer uma traqueostomia de urgência. Então, tudo que for relacionado a vias aéreas superiores é na segunda gaveta. Vejam aí na imagem, nós temos aqui algumas cânulas, alguns tubos orotraqueais e outros dispositivos de acesso das vias aéreas. Na terceira gaveta, nós colocamos os materiais para acessos venosos. Aqui nós temos gases, micropores, gelcos, scalpes. Não, vocês podem não visualizar aí, mas tem aqui, ó, na parte de baixo, agulhas e seringas descartáveis, equipos de soro. Então, tudo aquilo que está relacionado com a questão do acesso venoso para a punção venosa periférica do paciente, você acondiciona na terceira gaveta do carrinho de emergência. Na quarta gaveta, nós colocamos demais materiais, ó. Veja aqui. A quarta gaveta é embaixo, né, próxima ao chão, onde nós colocamos tubos de soro, soro ring, soro fisiológico, soro glicosado, alguns equipos e outros materiais que devem conter no carrinho de emergência. Eles ficam colocados na quarta gaveta como suporte ali para a organização desses materiais. Aqui nós temos as 4 gavetas do carrinho de emergência e veja que na frente de cada gaveta nós temos identificando quais são os materiais que contém ali. Olha só, na primeira gaveta medicações, na segunda gaveta catéteres centrais e traqueostomias e materiais de acesso às vias aéreas superiores. Na terceira gaveta, materiais para acesso venoso. E na quarta gaveta, ela é mais espaçosa, mais larga, nós vemos que dá para acondicionar ali outros materiais complementares ao carrinho de emergência. E aqui, voltando para mostrar a vocês, sempre na parte superior do carrinho, na parte superior, nós temos os desfibriladores e cardioversores, que devem estar sempre conectados ali a uma fonte de energia. Para tanto, a equipe de enfermagem deve ter conhecimento e domínio do manuseio dos materiais e equipamentos existentes no carrinho de emergência, bem como está inserida em programas periódicos de capacitação para a execução de manobras de reanimação. O curso vai proporcionar para vocês
assim que a gente volta da pandemia para a modalidade presencial, o curso de APH, né? Que vocês vão ver todas as manobras de cardiorrespiratórias, para reverter parada cardiorrespiratória. Vocês vão ver também essa questão do carrinho de emergência na prática. E com isso, é recomendável que se tenha essa formação para os profissionais de saúde que atuam em urgência e emergência, para ter esses conhecimentos básicos sobre o carrinho de emergência. E quais são, então, as atribuições da equipe de enfermagem? O que a equipe de enfermagem faz frente ao carrinho de emergência? Cabe à equipe de enfermagem a verificação sistemática do carro de emergência, observando a presença e validade dos materiais e medicamentos listados e o funcionamento do cardiovessor. Que o cardiovessor, vou falar dele na próxima aula, junto com o desfibrilador. Esse carro ele deve ser checado em data pré-fixada e após cada uso e registro em impresso próprio com o número do lacre e a data da conferência. Então, todas as vezes que a equipe de enfermagem vai abastecer o carrinho de emergência, colocando ali materiais, equipamentos, tudo aquilo que é necessário ter no carrinho, faz essa checagem, registra e coloca a data em que houve aquela reposição daqueles materiais. A responsabilidade técnica pela montagem, conferência e reposição de materiais do carro de emergência é do enfermeiro. Então, o enfermeiro de nível superior é o profissional que vai fazer a montagem técnica do carrinho, conferindo os materiais, as medicações, tudo aquilo que é necessário. No entanto, todos os membros da equipe de enfermagem, e aí entram o papel fundamental de vocês, dos técnicos, que podem realizar essa conferência, repondo também e fazendo a limpeza do carrinho e dos equipamentos ali do carrinho, desde que sob a supervisão do enfermeiro. Então, o técnico de enfermagem só faz a reposição dos medicamentos, dos equipamentos e a limpeza quando estiver supervisionado pelo enfermeiro ou em conjunto, né? O ideal é que enfermeiro e técnicos reponham e chequem sempre ali o carrinho de emergência. Nós temos aqui nessa outra imagem o checklist do carro de emergência. O que é o checklist? É um documento impresso que todas as vezes que você vai repor ali com materiais e equipamentos, você vai colocando, anotando o que está sendo reposto, o que foi retirado e o que precisa ser reposto para que o carrinho de emergência fique completo e não falte nenhum dos equipamentos que deve conter nele. Então aqui é um documento que fica acoplado na parte lateral do carrinho de emergência. Todas as vezes que a gente vai repor ali o carrinho, a gente anota a validade dos equipamentos e medicamentos, o lote, a cota. E aí a gente coloca, claro, embaixo a nossa assinatura e o nosso carimbo, conferindo ali o nosso trabalho na reposição do carrinho de emergência. Cuidados com o carrinho de emergência. Manter o carro de emergência em ordem e sempre no local pré-definido, sem qualquer obstáculo à sua mobilização. Manter o desfibrilador sempre ligado à corrente elétrica. Isso é muito importante, porque o desfibrilador ele só funciona na eletricidade. Ou se for um desfibrilador de bateria, ele tem que estar recarregável para quando o paciente chegar numa situação de parada. Todos os dias a equipe de enfermagem deve verificar se o carro de emergência está selado ou fechado, porque todas as vezes que se termina de utilizar o carrinho de emergência e de repor aquele carrinho, você deve selar ele, ou seja, manter ele fechado ali, vedadinho, tanto as gavetas como também as partes superiores e inferiores do carrinho, para que não se tenha acesso de terceiros. Às vezes é um paciente curioso, é um acompanhante que vai ali mexer por uma curiosidade, quer ver o que é que tem dentro daquelas gavetas, então tem que esse carrinho estar selado. Você só abre o carrinho de emergência nas situações de emergência, quando você precisa ali pegar os equipamentos ou quando você precisa repor aqueles materiais.
Mas fora isso, esse carrinho ele deve estar fechado ou selado para que terceiros não tenham acesso a ele. Outro cuidado é testar o desfibrilador, independentemente das verificações periódicas, da responsabilidade da marca e registrar em folha própria. Então você vai checar sempre, todas as vezes do plantão, todas as vezes que assumir o plantão, tem que testar o desfibrilador, se ele está funcionando, se ele está conectado corretamente na tomada, se a fonte de energia, a fonte de eletricidade está ligada, para que não ocorram imprevistos ali no momento da emergência. Sempre que for utilizado, proceder à sua higienização. A higienização do carrinho de emergência ela é feita com desinfecção por meio de álcool a 70%, que é um desinfetante muito importante para eliminar a maioria dos micro-organismos, os micróbios que se alojam ali no carrinho de emergência. Então temos que ter todo esse cuidado também com relação à limpeza, higienização e desinfecção do carrinho. Repor o material o mais breve possível através da verificação do checklist, como já mostrei para vocês o checklist. Todas as vezes que a gente vai repor, a gente vai anotando ali na planilha do checklist o que está sendo reposto e o que foi retirado. E registramos também na folha de abertura do carro, que é outro documento impresso, que a gente registra todas as vezes que a gente vai promover a abertura do carrinho. E uma vez por mês, o que é que a gente faz? O checklist, verificando a validade dos medicamentos, acondicionamento dos fármacos e os materiais que estão ali acondicionados. E também registramos na folha de abertura do carro esse checklist, que é feito uma vez por mês ou quando for necessário repor ali o carrinho. Quando a validade dos fármacos ou materiais atingir os 3 meses do final, deve enviar o serviço de farmácia para efetuar a respectiva troca. Então, você nem espera um medicamento chegar na sua validade. Você notou ali que faltam 3 meses para aqueles medicamentos se vencerem, você já pede, você já recolhe aquele medicamento e já envia para o setor de farmácia, pedindo que haja ali a troca e a reposição por outros medicamentos com validade mais prolongada, certo? Então, por uma questão de segurança, para se evitar ter medicamentos vencidos ali no carrinho de emergência, a gente orienta que os medicamentos que estão prestes a vencer, eles sejam logo removidos. Outro cuidado muito importante é selar o carro de emergência após cada verificação, reposição ou auditoria. Então, todas as vezes que você precisar abrir ali algumas gavetas ou alguma parte do carrinho de emergência, você tem que selar ele depois. Já falei para vocês da importância de manter o carrinho fechado para que terceiros, outros pacientes, outras pessoas não cheguem e não abram ali o carrinho para bagunçar ou para verificar o que é que tem dentro. Então, normalmente, é um dos cuidados que a gente sempre tem que ter com relação a selar o carrinho de emergência. Em todos os registros devem constar data, hora, assinatura legível e número de registro do profissional que está ali diretamente ou indiretamente manuseando o carrinho de emergência. Então você vai anotar em protocolos, você vai anotar em fichas próprias ali da instituição, todas essas informações. A data que você precisou utilizar o carrinho de emergência, a hora em que foi utilizado, você assina de forma legível e coloca o número do seu COREN como membro da equipe de saúde que atuou ali na equipe de urgência e emergência frente ao carrinho de emergência. Bom, gente, essa nossa aula de hoje foi muito interessante, porque na prática, tanto nos estágios como quando a gente estiver de fato trabalhando no setor de urgência e emergência, vamos ter que ter conhecimentos mínimos sobre a manutenção e o zelo frente ao carrinho de emergência, que é tão importante para salvar a vida de pacientes. Então, tem uma atividade aí com 20 questões de assinalar. Vocês só precisam mandar o gabarito para mim, né? O gabarito. E aí eu farei as correções, depois mando as correções também para vocês,
como a gente sempre faz. E qualquer dúvida, estarei por aqui para tirar essas dúvidas com vocês, certo? Obrigado e tenham todos um bom dia.